para, porque o processo de renovação, se não começou ainda, vai começar a partir de hoje. Então, está comigo aqui ela que já viveu esse processo na sua vida e tem ajudado muitas pessoas também a viver, Estela Mares. Olá, boa noite. Boa noite. Seja muito bem-vinda. Eu agradeço pelo convite. É Que uma bom. honra, né, estar aqui, poder estar participando desse programa. Sim, que bom. A gente que fica feliz demais, porque a gente sabe que a Estela tem muita história para contar e já viveu muita renovação na vida dela e vai nos ajudar. Estela, eu te conheço um pouquinho já, mas eu gostaria que você se apresentasse para os nossos telespectadores. Quem é Estela? Da onde que vem Estela? Casada com quem? Fala um pouquinho da tua história para nós aí, vai lá. Tá certo. Então, meu nome é Estela Mares, né? Sim. Sou fisioterapeuta. Eu nasci na cidade de Jaguaruna. Sim. Hoje, atualmente, eu moro aqui em Tubarão, né? Sou casada com o Ricardo. Aham. Morei muitos anos, né, em Jaguaruna, nascida, eu sou da terra, né? Inclusive, hoje, eu ainda trabalho em Jaguaruna, né? Olha só. Eu tenho um consultório de fisioterapia lá, 3 vezes por semana eu estou em Jaguaruna e aqui 2 vezes por semana. Entendi, que legal. E Estela, para ti, deixa eu já começar aqui as nossas perguntas, como sempre a gente faz. Para ti, Estela, o que é renovar a mente? Renovar a mente é você dar um novo sentido à sua mente, é como se você fosse reprogramar ela. Uau. É uma programação, Sim, é como se você fosse trocar algo nela, né? entendi. E na tua vida, quando foi que aconteceu esse processo de renovação? Então, sou cristã, Aham. né? Me converti em 2018. Então, até para entender um pouquinho Muito bom. esse processo, né? Em 2018, comecei a buscar Deus, me envolver com as coisas de Deus e mergulhei profundamente, né? E o meu espiritual, ele fluía. Entendi. Ele ia muito, muito forte e eu fui. Só que chegou um momento da minha vida espiritual que eu percebi que havia algo no meu emocional. Uau, Eu andava muito bem espiritualmente, sim. né? Sempre tive muita fome, muita sede de Deus. Mas, de repente, eu percebia que algo no meu emocional acontecia que me travava. Situações, setas. E aí era como se eu estivesse lá em cima e daqui a pouco eu ia lá para baixo. Entendi. O meu emocional, ele me jogava para baixo. Aham. Então, é aquela coisa, a gente se converte, acha que está tudo certo, mas nós somos corpo, alma e espírito. Muito E bom. nós precisamos também saber da existência desta alma, né? Uma alma que tem uma história e que precisa, né, ser cuidada. Então, nesse momento, eu comecei a identificar algumas coisas. Foi onde eu fui buscar ajuda. Uau. Mas isso aconteceu em qual período assim na tua vida? Por exemplo, tu começou esse processo espiritual na tua vida, porque antes não Sim. tinha. Então tu começou essa mudança, essa transformação na tua vida espiritualmente. E depois de quanto tempo você identificou que realmente o espiritual a gente precisa tratar, e é Deus que vai fazer, Deus que vai operar, Deus que vai manifestar, Ele faz como Ele quer. Mas existem as nossas emoções, que são muitas vezes as nossas crenças que nós aprendemos lá Isso. atrás, né? E ali existe realmente uma resistência. E qual foi o momento que tu conseguiu identificar? Não é espiritual o negócio aqui comigo, eu preciso cuidar mais das minhas emoções. Então, eu passei a identificar isso já em 2015, 2016, depois de alguns anos. Sim. Que foi algo que como se gritasse mais. Porque a gente acha que é espiritual, daí a gente se renova, a gente busca, a gente vai para a presença e ok, fica tudo certo. Mas aquilo se tornou de uma forma mais intensa. Então, foi onde eu percebi, eu preciso olhar essa área, eu preciso tratar isso, né? Foi onde eu vi que eu precisava buscar ajuda, buscar, né, as terapias, né? Foi onde eu fui procurar atendimento psicológico mesmo, né? Para ajudar a resolver essas situações internas, né? Porque senão eu não ia avançar. Perfeito. Eu estava realmente estagnando ali, né? Não avançava, não rompia essa área da minha vida. Sim, né? sim. Existia esse bloqueio, realmente te deixava paralisado ali, né? Existia tanto que, como fisioterapeuta, né? Eu também busquei especializar em outras coisas, em consultoria, fisioterapia do trabalho, e nessa área eu travava. Olha só. A minha mente literal travava, eu não sabia por quê. Foi onde assim, não, eu tenho que buscar ajuda. Por que eu não consigo avançar? Por que eu travo nessa área? E isso aconteceu, mas Estela,
Mas quando tu viu isso assim, não, agora eu sei que é emocional, é isso. Mas por que acontecia isso? Né? Porque às vezes as pessoas estão em casa aí, elas têm muitos bloqueios assim também. Né? E às vezes é espiritual, ora, repreende, sai e tal. Mas às vezes são comportamentos que foram aprendidos ou palavras que foram semeadas, né? Que a pessoa ela não consegue ver e por incrível que pareça, né? Romanos 12 fala sobre a transformação da mente. Se a gente não transformar a nossa mente, automaticamente nós vamos cair nesse lugar que é um buraco sem fundo, Sim, né, Estela? Isso. O que acontecia comigo? No caso dessa situação de trabalho, perfeccionismo. Olha só. Então, assim, eu queria fazer tudo muito certo, muito perfeito. Aquela coisa de aceitação, Olha só. de agradar as pessoas, Sim. sabe? Então, tipo, se não tivesse tudo perfeito, não saía. E eu tinha sempre aquela sensação de que sempre faltava algo. Meu Deus do céu. E aí, no fim, é como se eu não tivesse dado conta do negócio. Entendi. E aí eu travava e, tipo, eu não me sentia capaz de fazer. Então, ou seja, era melhor eu voltar para o consultório, fazer o que já era habitual, que era a minha zona de conforto, porque sair dali me tirava da zona de conforto. Então, era o que acontecia. Então, eu recebia muitas setas, muitas coisas na minha mente de que eu não, né, que não estava bom, que eu não era capaz, que eu não ia vencer. Sim. E aí mesmo que a mente não funcionava. Aí mesmo que bloqueava tudo. Aí bloqueava tudo. Mas esses pensamentos eles vinham porque os pais eram assim? Nada a ver com isso? Porque as pessoas que estavam à volta te cobravam muito? Não tem nada a ver com isso? Só para a gente identificar. Por que vinham esses pensamentos? Eu acredito que, devido à minha história, né, Tá. essa questão de comparação, né, havia algo relacionado à comparação. Então, ou seja, na comparação, aquela coisa, tipo, então eu quero ser melhor. Aí o que acontecia? Quando criança, eram as melhores notas. Entendi. Quando jogava vôlei, eu tinha que ser a melhor. Uhum. Então, quando na faculdade, as melhores notas. Sim. Por quê? Porque eu tinha que provar. Meu Por conta Deus. da questão da comparação. Uhum. E aí, isso sempre ficava no meu interior. Sim. Isso ficava ecoando dentro de ti. Exatamente. Meu Deus do céu. Aí tu fosse buscar ajuda. Agora eu entendi já, vou procurar ajuda. E aonde tu fosse para achar essa ajuda? Aí foi onde eu procurei psicóloga, Psicólogo, né? sim. Então, eu fiz um tempo de terapia. Aham. E aí eu comecei a descortinar, né? Olha só. Porque, na verdade, a gente acha que é uma situação e a gente acaba vendo que tem outras situações relacionadas, né? É muito mais profundo, né? É muito mais profundo. É como se é a casca da cebola. A gente vai tirando, né? E é o processo, né? É o São os processos nas nossas vidas. Então, eu comecei esse processo. Então, eu fiz um tempo de terapia. Depois, até, eu acabei fazendo também com uma outra profissional indicada também por essa mesma psicóloga. E aí, eu fiz um tempo, né? E depois parei. Só que o que acontecia? Por mais, assim, as técnicas me ajudaram muito. Eu venci muitas coisas. Só que eu ainda tinha dificuldade com os meus pensamentos. Uau, meu Deus. Lidar com os meus pensamentos. Aham. A questão da batalha ainda continuava. A luta ainda, a guerra. A luta ainda permanecia. Entendi. E às vezes eu não entendia o porquê. Aham. Eu cheguei a ponto de assim, não tem mais jeito. Meu Deus. Pouquíssimas pessoas sabem, né? Muitas coisas eu nem comentava, né, com meu esposo, a batalha ferrenha que eu Sim. passava, assim, porque era demais, assim. Eu disse, não pode, tem alguma coisa errada comigo, eu não posso ser assim, de tanta batalha. Meu Deus do céu. E só que a Bíblia fala, né, que o meu povo ele perece por falta de conhecimento, Conhecimento, verdade. E aí, a partir do momento que veio, né, a partir de 2020 ali, veio muito forte essa questão, né, do autoconhecimento, de olhar para dentro, cair para dentro. A gente começou Sim. a acompanhar algumas coisas também nas redes sociais. Eu tenho uma amiga, né, a Paula, ela entrou mesmo de cabeça nisso. Eu via, né, ela se movimentar nessa parte. Então, isso começou a me chamar a atenção. Entendi. Então agora nós começamos um novo ciclo na vida Um novo ciclo. da Estela.
um novo tempo, uma nova história. Certo. Então, aí 2020 eu comecei a, né, como eu estava falando, a me envolver um pouco mais, a me interessar um pouco mais por essa questão do autoconhecimento, entender um pouco mais a mente. Sim. Só que eu percebi que eu estava resistente para isso. Entendi. Parecia que eu estava indo contra aquilo que Deus queria. Olha só. Parece assim que a conta não estava fechando, sabe? E eu era impulsionada, né, pela minha amiga, a Cássia, que é psicóloga. Ela dizia, Estela, vai para o autoconhecimento. Via também uma outra amiga, né, a Paula, indo nessa parte. E eu assim, meu Deus, será que eu que estou errada? E eu comecei a me sondar sobre isso. Só que eu peguei um livro extraordinário, né, do J.B. Carvalho. Uau. E aí que ele fala sobre metanoia. Ele fala, né, a chave está na sua mente. Meu Deus, forte. E eu comecei a ler esse livro e eu vi que ele estava abordando determinados assuntos em que eu conhecia nessa questão científica, né, questão do cérebro, dos neurônios, de sinapses e tal. Assim, opa, e ele é pastor. Sim. Poxa, se o JB tá falando esse negócio, peraí, né? Vamos dar uma atenção maior, né? Porque Sim. ele tá falando. E aí eu comecei a ler o livro dele e chaves foram virando. Uau. Eu pude começar a entender o funcionamento da mente. Meu Deus. Saber da importância da renovação da mente. E no livro dele, ele cita uma neurocientista, a doutora Caroline Leaf, que ela tem um livro chamado Ative Seu Cérebro. Uau. Quando eu vi, eu não perdi tempo, né? Eu fui comprar esse livro. E aí eu comecei a ler o livro dela e aí eu fiquei maravilhada. Porque ela é uma neurocientista, havia também uma inquietação no coração dela no sentido de querer comprovar algumas coisas. E aí, com o avanço com os estudos da neurociência, ela pôde ver que a neurociência estava simplesmente comprovando aquilo que a Bíblia já falava. Uau. E aí eu achei extraordinário, assim, porque, inclusive, cada capítulo do livro dela, ela coloca um versículo bíblico e embaixo ela coloca a explicação científica, né? Então, então, uma coisa está totalmente ligada à outra. A gente precisa compreender isso, né? E ir para este lugar, né? Verdade. Até a gente estava conversando aqui que a minha esposa, minha pastora também, né? Ela é terapeuta também. E ela tem ajudado muitas pessoas a ver esse processo de transformação na vida. E como é real, né? Aquilo que a palavra de Deus fala, que o povo perece porque falta o conhecimento. Né? E quando a pessoa se autoconhece, ela vive essa... Pô, eu nasci assim, mas eu não preciso morrer assim. Existe uma transformação, existe uma metanoia, que eu posso realmente sair da largata para a borboleta. Pode acontecer isso, mas eu preciso entender isso. E existia muito tabu dentro das próprias igrejas, né? Ah, não, terapia é coisa do diabo. Ah, não, isso aí é coisa do capeta. Então, assim, né, Estela, como a gente estava comentando aqui, nós procuramos manutenção para tudo, né? Sim. Carro, manutenção, ar-condicionado levamos lá para manutenção, televisão vai para manutenção, tudo vai para manutenção, menos o nosso corpo, a nossa vida, né? Aí a gente diz, não, aqui não precisa. E é muito pelo contrário, né? Sim, porque se Deus fala que a gente precisa cuidar do nosso Olha corpo, só, né? Que isso ele é aí, templo do Espírito Santo, por que eu não vou cuidar das minhas emoções? E o que acontece quando a gente não percebe isso, a gente cai num ritmo automático da vida. Você fica pensando as mesmas coisas, repetem os mesmos pensamentos, você fica naqueles padrões que você sempre viveu. Sim. E você não sai disso. E aí muitas vezes você não sabe nem por que não consegue sair disso. Porque você fica sempre pensando as mesmas coisas. E aí nesse livro ela fala do poder do pensamento. Ela diz assim, ó, se as pessoas soubessem o poder de um pensamento, ninguém iria pensar algo contrário, negativo. Por conta do poder do pensamento. Forte. E aí a gente pensa, né? Uau! Só que o que a Bíblia diz? Renova a mente.
Não, né? Não vos conformeis com esse mundo. Ou seja, você não pode se conformar com com o sistema, com aquilo que já foi dito a seu respeito, com aquilo que você não tem que se conformar. Mas você tem que buscar o quê? Renovação da mente. Perfeito. Trazer à existência aquilo que Deus já falou. Uau, muito bom. E não da natureza caída. Né? Natureza caída, né? O velho homem. Mas sim trazer aquilo, as verdades de Deus sobre as nossas vidas, né? E como que a gente faz isso, né? Mudando, renovando a mente. Tornando verdade e o que era mentira, né? Sendo revelado. Porque o que acontece? Tem muitas pessoas que acreditam nas próprias mentiras. É aquela pessoa que desde a infância, ela ouviu de um pai que ela não daria nada, que ela seria um fracassado, porque ela é burra mesmo. E ela acreditou nisso. E isso gera uma consequência na vida da pessoa. Verdade. E eu gosto muito de uma palavra, a palavra de Filipenses, né? 4:8, porque ele fala, né? Tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo. É uma sequência ali. E no final ele diz, nisto pensai. Uau, muito bom. E até tem uma historinha, enquanto estava falando agora, eu me lembrei, que é a história de dois amigos que se encontraram. Um era ator e o outro era pastor. Aí eles se encontraram um dia e tal, e aí o pastor chegou nele, o pastor era um pastor de uma cidade interior, né? Tinha uma igrejinha lá, pequenininha e tal. E esse amigo do pastor era ator famoso, aonde chegava auditório cheio, e era uma loucura. Aí o pastor chegou no amigo dele e falou: cara, tô te vendo aí, tá nas redes aí, tá na televisão e tal, tá abafando, hein? O que tá acontecendo contigo? E aí esse amigo dele olhou para ele e falou assim: não, sabe o que acontece na realidade entre mim e você? É que eu vivo uma mentira como se fosse uma verdade. E você tem a verdade, mas vive como se fosse uma mentira. Uau! Forte, meu Deus, né? muito forte. É uma reflexãozinha simples. Sim. Se a gente parar para pensar, faz toda a diferença na nossa vida. Porque a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Transformação da mente. Mas para ser liberto eu preciso transformar a minha mente. Transformar a mente. Precisa conhecer. Trazer as verdades. Porque se tu não traz a verdade, tu não sabe que tu está errando. E tu não sabe que aquele pensamento não é teu. Verdade. E as pessoas, Estela, têm um hábito do quê? Não, eu sou assim, eu vou viver assim e não vou aprender com ninguém. É assim e pronto, acabou. E aí que está o grande erro da vida. Porque a gente sabe que o pensamento, eles são como sementes, né, de nossas ações. Então, se eu acho que eu sou assim, o meu padrão de mentalidade ele vai se tornar desse jeito e a minha vida vai ser assim. Né? Porque Provérbios fala, né? Como você imagina, assim né? Bom, muito bom. Então, assim, você fica, né, naquela vida ali, não tendo uma outra perspectiva e não dando abertura, né? Então, são sementes que você vai colher, né? Então, por isso que a importância realmente de renovar. E assim, Johnny, vai além, depois a gente vai falar sobre isso, e vai além de uma renovação de mente. Estou, né? Não tá, estou, amém, estou, em nome de Jesus, estou fazendo musculação. Mas só que a musculação, Estela, eu percebi algo, tá? Que é uma disciplina, né? Tu fazer, é uma disciplina, e tal. E eu não sou muito apto, assim, fã de ir para academia e ficar lá fazendo e tal. Não gosto muito, não gosto mesmo, de verdade. E aí, mas só que isso ficava só na minha mente. Eu não gosto muito, ficava para mim. E eu ia todos os dias. Ia lá, fazia e tal, e treinava e tal. Eu saía de lá empolgado. Ia sem vontade, mas voltava assim, meu Deus, é a melhor coisa da minha vida. Show de bola. Mas a partir do momento que eu comecei a falar para as pessoas, olha, eu não gosto de academia. Eu não gosto de estar lá. Eu não gosto de ir. Por incrível que pareça, eu comecei a faltar à academia. Por exemplo, essa semana eu não fui nenhum dia. A semana passada eu fui 3 dias. Na outra, eu fiquei 15 dias sem ir. Mas assim, o poder
daquilo que a gente fala. Fala, poder da palavra. Da palavra, né? E se a gente não ficar antenado, é o que vai acontecer realmente, é isso. É a gente viver mentiras como se fosse verdade. Porque nós falamos sobre isso. Falamos as mentiras e acreditamos na mentira, né? Então, o meu corpo automaticamente diz o quê? Eu não gosto disso, eu não vou mais, não, tá cansado, vai fazer outra coisa, tem outra coisa para fazer. Então, aí eu fico limitado, preso, paralisado naquilo que poderia ser muito bom para a minha vida, né? Sim, e tu falou algo assim muito interessante dessa questão da musculação, né? E quando a gente entra num processo para renovar a mente, é como a gente às vezes fala, né? É como se fosse uma fisioterapia. Por quê? Não para. Sim. A renovação da mente é um exercício também, Uau. é um exercício mental. E aí tu estava falando, né, que na tua mente tu não gosta da musculação e aquela coisa difícil de ir. Só que o que acontece? Como que a gente muda isso? Trazendo a consciência da importância de fazer. Uhum. Quando tu começa a mudar, não, eu preciso fazer por isso, por aquilo, vai me ajudar nisso, vai me ajudar naquilo. E aí tu vai começando a mudar. Sim. E essa transformação que você que está em casa, você precisa buscar, ver, que Deus abençoe. Olha, eu quero dizer para você que me encontra pelas ruas aí, que vem me dar um abraço. Eu não vou lembrar o nome de todo mundo, né? Mas graças a Deus é muitas pessoas que a gente conversa um pouco, eu tô assistindo o programa, fico meio assim, né? Tu é o do programa lá, aquele pastor do programa, eu fico meio assim, né? Não, é eu mesmo. Aí dá um abraço aqui, vem cá, vou conversar. E aí, o que você tá achando do programa? O programa tá muito bom, parabéns, não sei o que, vamos lá. Os entrevistados são bons. Então, assim, gente, graças a Deus, Deus tem nos dado esse privilégio de poder entrar na sua casa e ajudar você nesse processo de inovação. Entenda, isso é um fruto de oração para a sua vida. Eu também quero agradecer aqui mais um apoiador do nosso programa, ao Camilo Motos, que fica ali em Capivari de Baixo, né? Se você está desejando comprar uma moto, pode entrar lá no Instagram dele também, procurar lá camilo.motos, né? E eu tenho certeza que se você falar que viu no videocast novamente, ele vai fazer condições especiais para você. Então procura lá. Pastor, eu quero mais economia. Então procura lá o nosso amigo do Camilo Moto. Tem todo tipo de moto para você lá e olha, só produto de qualidade. Estela, vamos continuar aqui a nossa entrevista? Também tem os nossos amigos aqui. Parei só um pouquinho, Estela, calma. Que tem os nossos amigos aqui, se eu não mandar um abraço, né, para alguns deles que eu estou vendo aqui, que estão no Facebook. Depois eles ficam bravos comigo. Então vamos lá. Quero mandar um abração aqui para o Janir. Janir, que Deus abençoe você poderosamente, você, sua casa, sua família, toda a família, a Rosânia e toda a família. Que Deus abençoe vocês poderosamente, a Bianca. Também aqui um abraço à psicóloga Cassiana. Minha amiga. Amiga, que legal. Manda um abraço para ela então. Aí. Abraço, Cassi. Faz parte da minha história, tu sabe disso, né? Que bom. Foi dela que tu falou aqui? Foi dela. Foi ela então, olha só. Então, que Deus te abençoe, cara, se você for instrumento de Deus. Também aqui para a Patrícia, né, que Deus abençoe você poderosamente. Boa noite, que Deus abençoe. Ao Vitor também, ao Ben. E todos que estão aí nos acompanhando, que Deus abençoe você que esteja em casa. Mas o pastor não fala meu nome, eu estou na televisão, o pastor não fala meu nome. Queridão, Deus te conhece, sinta-se abraçado agora, tá bom? Que Deus abençoe você. E é muito bom ter você com a gente. Estela, vamos continuar aqui nesse processo de renovação que está muito legal, nosso papo aqui. Tá muito legal. Né? Tá muito bom. E como é bom ver Deus usar a sua vida. Amém. Então você falou do JB Carvalho, falou do livro que você começou a ler dele, falou daquela autora... Caroline Leaf. Caroline, que fala sobre o processo de mente. E o que eu acho interessante, que tudo, né, Estela, começa aqui, né? Tudo começa na mente. Se a gente não começar na mente, eu quero emagrecer. Mas se não tiver aqui, não adianta, você vai comer toda a vida. Né? Você vai comer sempre, vai querer comer sempre, eu vou fazer isso, aquilo outro. Se você não começar na mente, não tem como acontecer uma mudança de vida, né? Não tem como. Trazer a consciência, né? Consciência. Eu acho que a palavra ideal é essa, né? Trazer a consciência daquilo que eu preciso ser para ter. Isso. Porque muita gente quer ter sem ser, né? É verdade. Trazer a consciência, trazer a verdade, né? Porque se você não traz a verdade, você não se move. Uhum. É como se você não tem um estímulo para isso. Então, quando você traz uma verdade, não, eu vou me movimentar, eu vou mudar por isso. Uhum. Eu vou sair do lugar por isso. Então, o porquê faço o que faço, né? Porque, como eu falei, senão a gente cai num ritmo
automático. Mas quando eu paro, eu penso, não, é pensar no que você está pensando. Porque às vezes você pensa e não sabe o que está pensando. Forte. E como a gente conversou, pensamento, eles determinam as nossas ações. Então, quando eu paro, eu penso, eu trago a verdade, eu trago a consciência, e aí eu tenho uma outra atitude. Enfim, todo mundo tem suas dificuldades, mas no momento que a gente identifica, se eu recebi uma palavra contrária, se alguém falou alguma coisa, ou até mesmo a luta interna, né? Aquela coisa, será que eu vou conseguir, ou será que não vai me faltar nada? E a partir do momento em que você tem dois caminhos. Um caminho de você ficar naquele pensamento contrário, alimentar e ficar naquele ciclo e não resolver nada. Agora, quando eu trago uma verdade, eu mudo o pensamento, eu tenho outra atitude, porque eu entro o quê? Num lugar de descanso. Uau. Um exemplo, as pessoas hoje em dia sofrem de muita ansiedade, né? E aí a gente traz aquela palavra que, e lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ou seja, aquilo que está me deixando ansioso, eu vou parar de pensar, eu vou lançar para Deus, porque eu sei que Ele está cuidando. Então, aonde eu saio daquele ambiente, daquele pensamento agitado, de preocupação, de agonia, e eu vou para um lugar de descanso. Uau. Meu Deus, muito E forte. aí eu processo. Porque muitas vezes as pessoas elas estão nesse ciclo e não param. E não querem parar. Porque isso também requer de tempo. De tu parar, de tu refletir, de tu identificar. Só porque quando a gente começa a fazer isso, é algo libertador. Uau. Verdade. A gente passa a entender muitas coisas. Passa a entender que há coisas que não é sobre a gente. É sobre pessoas. Uau. E que todo mundo tem uma história, todo mundo tem uma dificuldade. E que nem sempre aquela pessoa que está agindo daquele jeito, ela está agindo porque ela quer. Mas quando também tu passa a entender a dor do outro, Meu Deus. tu passa a ter um outro olhar. Muda tudo. E não um olhar de julgamento. Porque a nossa carne é tendenciosa a isso, né? Mas a gente passa a ter um olhar de amor. Uau. E saber que aquela pessoa, ela não age assim exatamente porque ela quer. Porque ela também tem uma história, tem uma ferida. E quando a gente olha para isso, está se falando agora, me deu um insight aqui, que é a história quando Jesus chega diante daquela mulher prostituta. Sim. Né, que Jesus chegou diante dela ali, todo mundo dizendo, ei, vão atirar pedra, tira pedra, tira pedra. Aí eles perguntam, né, os fariseus perguntam, mestre, e aí você, o que você diz? Essa mulher aí que está pecando, essa pecadora aí e tal. Aí a Bíblia diz que Jesus para tudo, se abaixa, escreve algumas coisas no chão. E alguns teólogos falam que Jesus começou a escrever no chão ali, enquanto ele estava no momento de silêncio, começou a colocar todos os pecados ali, né, escrito no chão, né? Tal. Alguns falam isso, outros falam que Jesus desenhou e tal. Mas depois que ele fez isso, desse lugar de descanso, ele olha para a multidão e ele fala, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Exatamente. Então o olhar de Jesus era esse olhar de não julgamento. De não julgar. Ele sabia que aquela mulher, por mais que ela levava esse título de prostituta, né, que para a época era muito grave, hoje é grave, mas para a época era mais ainda. Mas Jesus sabia que atrás daquilo dali que ela fazia existia uma dor muito grande, né? Uma dificuldade que ela passou, quem sabe na infância, Sim. quem sabe com os pais, quem sabe com algum parente, alguma situação que aconteceu que ela caiu naquele mundo. Então, nós como filhos de Deus, como cristãos, nós precisamos realmente olhar como Jesus olhava as pessoas, né? Eu vejo que o fator empatia também, né, Estela? Sim. Tem empatia, né? Saber, pô, eu sei que
é difícil, né? A gente querer agradar a todos. Sim. E mesmo assim, às vezes, a gente achar que as pessoas estão querendo... tô fazendo de tudo para agradar, mas parece que a pessoa não tá aceitando. Sim. Mas na realidade não é que a pessoa não quer aceitar. A real é que ela tem algo que não deixa... Não deixa aceitar. É onde entra, né? Não é sobre nós, é sobre aquilo que está no seu interior, né? A gente não sabe o porquê, Sim. mas existe algo. E onde a gente, muitas vezes, a gente até se culpa. Sim. Poxa, mas eu faço, o que que... Eu já cheguei em situações, mas o que que eu tenho de errado? Mas aí foi uma chave que virou na minha vida, eu pude entender, não é sobre mim. É sobre a pessoa. E aí eu entrei também num lugar de descanso. Sim. Porque parte das minhas batalhas também estava relacionado a isso. Entendi. E aí eu identifiquei. Não é sobre mim. Mas isso tu conseguiu através de buscar o conhecimento. Buscar né? o conhecimento. Buscar o conhecimento. Porque quando a gente busca conhecimento, a gente olha para a situação assim, a gente vê, poxa vida, não é sobre mim, como tu acabou de falar, é sobre o que o outro está passando. Isso. Às vezes não está com um momento tão bom assim. Exato. Às vezes o dia não está sendo tão bom para ele. Por isso que acontecem muitas brigas de trânsito, né? Esses dias atrás eu estava de carro com a família, mó de boa, assim, bem de boa, porque graças a Deus é uma paz. E aí, daqui a pouco, o cara vem assim e bem atrás de mim. Eu cheguei pro ladinho um pouquinho, vai passar, né? Passa abençoado. O cara passou, foi na minha frente com o carro e foi bem devagarzinho o carro. Aí eu olhei para minha esposa, assim, olhei para meus filhos e falei, nós estamos bem, não estamos? Sim, nós estamos bem. Tá tudo certo com a gente? Tá tudo certo com a gente. Falei, então tá bom. Peguei o carro. Em vez de me estressar com aquela situação, o carro foi, eu entrei numa outra rua. Falei, Sim. querido, que Deus te abençoe. Eu tô numa paz que não é você que vai tirar a minha paz. Você está estressado, eu não estou estressado. Então, muitas vezes a gente cai nesse erro de entrar no estresse que nem é nosso. Que não é... sabe, pastor, algo assim que eu achei fantástico mesmo, porque Deus já nos ensinou, né? Na palavra, né? E ele fala também que os pensamentos deles, os caminhos são mais altos, mais elevados. E Deus, ele é tão perfeito que ele não manda a gente, não fala para renovar nossa mente por acaso. Lendo, estudando com essa neurocientista e outras coisas também, ela fala do poder, o impacto que existe, o pensamento bom sobre o nosso cérebro. Olha só. Então, assim, não é somente uma questão de assim, eu vou pensar diferente, mas quando eu penso diferente, quando eu penso algo bom, eu vou expandir as minhas áreas cerebrais. Olha só. Quando eu falei ali, nessa questão de travar a mente, eu tive uma experiência de que eu tinha que fazer uma palestra para uma empresa e eu não sabia não estava saindo nada e tal. E ali eu travei, parecia que eu não ia conseguir fazer mais nada. Eu tive que mudar o assunto para mim conseguir fluir. Por quê? Porque na minha mente eu comecei a ficar preocupada, eu achei que não ia dar conta e tal, e a mente travou. E aí a minha capacidade de criatividade, de pensamento... E a doutora Caroline, ela fala que o pensamento bom, ele tem capacidade de mudar as nossas áreas cerebrais. E aí é onde entra, né, a neurociência, a neuroplasticidade. Por isso que o fato de você renovar sua mente não é somente uma questão de pensamento. Algo físico no cérebro acontece. E é isso que eu acho extraordinário. Porque acontece, há uma liberação química, da parte química cerebral. Há uma liberação de dopamina, de serotonina. Ou seja, se você começa a pensar negativo, se você começa a pensar as coisas ao contrário, é como se você fosse intoxicando o seu cérebro e o seu corpo. Então, assim, quando eu paro... Porque
se você prestar atenção, né? Aquela pessoa que começa a pensar só negativo, 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 ela vai entristecendo, ela vai deprimindo, ela não sai do lugar e ela fica naquele estado emocional cada vez mais para baixo. Mas se tu começa a mudar a tua mente, tu começa pensar conforme aquilo que Deus falou, começa a trazer as verdades. Não, ele falou, o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar, eu vou buscar Ele acima de todas as coisas, e o restante Ele me acrescenta. Se Ele cuida dos lírios do campo, quanto mais a mim. Se nós, sendo maus, sabemos dar coisas boas, ainda mais Ele. E a gente começa a mudar, trazer pensamentos positivos, e isso muda as áreas do nosso cérebro. A gente consegue expandir, a gente consegue desenvolver mais o intelecto, a criatividade. Isso é comprovação científica. Tem esse poder, que é onde entra a epigenética, né, que a gente ouve falar muito forte hoje, não só na parte da neurociência, mas também no nosso corpo. E a gente começa a trabalhar, expandir. Uau. E aí é onde a gente entra mesmo na metanoia. Sim. Na reprogramação da mente. Uau. E isso eu acho fantástico. Olha só o cuidado de Deus. Meu Deus. Além de nos ensinar, fazer com que também isso aconteça algo fisicamente. Porque se eu começo a nutrir esses pensamentos, né? Porque como Martinho Lutero ele fala, né? Você não pode impedir um pássaro pousar na sua cabeça, mas você pode impedir com que ele faça ninho. Então, ou seja, o pensamento vai vir, mas a Bíblia fala, resiste o diabo, né? E ele fugirá de vós. Porque uma coisa que também é fato, né? Que nós estamos no mundo também espiritual. Sim. Então, o que acontece? Muitos dos nossos pensamentos não são nossos. Ele somente usa das nossas estruturas mentais, os nossos sofismas para lançar um pensamento. Então, mas a partir do momento que eu não aceito e começo a mudar, eu começo a trazer outras verdades. E aí, a partir do momento em que eu começo a mudar isso, expandir, eu começo também a liberar substâncias químicas boas para o meu corpo. Uau. A própria serotonina, né? Que é aquela que dá a sensação de prazer, do bem-estar. Então, eu deixo de produzir coisas ruins, de aumentar a parte inflamatória do meu corpo. Então, assim, olha que tremendo. Uau, olha só como forte, Deus, ele cuida de todas as coisas, e nos ensina a isso, né? Então, saber que não é somente uma questão de mudar o pensamento, mas que você vai ter também no seu corpo resposta. Química. Uau. Quando você faz isso. Meu Deus. Quando eu li isso, meu Deus, eu fiquei assim maravilhada. Porque e aí muito mais atenta ao pensamento. Porque quando vem um pensamento contrário, eu já identifico o que eu faço? Veio o pensamento, veio a situação. Eu paro, eu penso, tá, mas por que? Aí eu faço a pergunta. Por que eu estou pensando isso? E sabe, pastor, que é muito comum que acontece, às vezes assim, a gente está pensando, aquele pensamento vem por conta de uma situação anterior, antiga, que não é verdade, que é mentira, e que a gente acreditou naquela mentira, e aí eu paro, não, mas isso aí não é verdade, isso é mentira. Aí eu identifico. Aí eu trago verdades sobre a situação. Uau. Então, assim, eu trago... E aí eu entro num lugar de descanso. Vou dar um exemplo bem prático, assim, para as pessoas entenderem, né? Eu sou uma profissional liberal, né? Eu sou autônoma. Então, ou seja, eu não tenho um salário fixo, eu não tenho uma renda fixa, eu dependo dos pacientes. Tal. Sim. E eu lembro que uma vez eu estava com muitos pacientes. E aí eu saí do consultório e eu pensei assim, mas será que vai ser sempre assim? E na hora veio, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí, quando vem aquele pensamento
De repente, a agenda diminui um pouquinho, já vem aqueles pensamentos, vai faltar uma coisa, outro. Aí eu paro, mas por que eu estou pensando isso? Ele falou que ele é meu pastor e nada vai me faltar. Então, eu trouxe uma verdade para aquele pensamento. Então, eu anulei aquele pensamento. Agora, o que acontece? Muitas vezes, a gente fica nutrindo aquele pensamento. Aí começa, o que eu vou fazer? E já começa a criar outras coisas, e a mente, assim, a mente para ir é muito fácil, porque ela vai, e quando vê, tu já formasse um cenário, uma coisa que nem existe, tu tá sofrendo por aquele negócio, e daqui a pouco tu vai ver que não é nada daquilo. Verdade. E aí é importante o quê? A identificação. Tu identificar o pensamento, tu pensar, não, mas por que eu tô pensando nisso? E aí tu consegue o quê? Cessar. E aí tu consegue entrar num outro ambiente, né? Um outro estado emocional de tranquilidade, de paz. Uau, muito bom. E quando estava falando, estava me lembrando da história de Davi e o Golias. Né? Que Golias, ele chegou ali e falou, né? Quem vai me enfrentar e tal. Mas história, biblicamente falando, não diz que Golias havia matado alguém. Mas só que ele chegou falando, né? Não, vem que eu vou matar todo mundo, não sei o quê. Então o exército todo ficou com medo. E aí Davi, quando ouve aquilo, sem ser um soldado, né, mas era um cara posicionado com uma mente renovada em Deus, ele fala assim, como assim? Quem é esse circunciso que está falando contra o meu Deus aí? Quem é esse cara? Então, assim, Golias tentou vencer no grito. No grito. Na mente. E os soldados estavam realmente perdendo mentalmente. Mas só que se levanta um homem que tinha uma mente renovada. Ele não olhou para aquilo que Golias estava falando, mas ele falou, não, contra meu Deus, não. Não, aí não, pode parar esse negócio aí. Então, quando a gente cita as palavras, realmente nós estamos dizendo para o inimigo, da nossa mente. Não, contra o nosso Deus, não. Aí tu pode parar, porque não tem como você vencer. Estela, quero te agradecer pela tua presença. Vamos ter que estar terminando o nosso videocast aqui. Muito bom ter você aqui. Eu que agradeço. Que Deus continue abençoando você poderosamente. Amém. Que Deus também te abençoe. Acrescentou muito aqui no nosso videocast. Glória a Deus. Tenho certeza que várias pessoas foram edificadas através da tua história, daquilo que Deus está fazendo na tua vida. Amém. E pode ter certeza, tudo que você falou aqui vai chegar em muitos lugares e muitas pessoas serão transformadas através da sua vida. Amém. Você é boca de Deus. Amém. Tá? Muito obrigada, tá? Imagina. Foi uma honra.